a Bíblia comigo em Daniel, capítulo 3. Quando a gente pensa em Daniel e quando a gente pensa nas histórias que o livro de Daniel tem, e tem algumas histórias que são conhecidas demais. Tem a história de Daniel na cova dos leões, tem a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, tem a história dos 21 dias de oração, onde o príncipe da Pérsia tenta impedir a resposta de Deus para Daniel. Tem as 70 semanas de Daniel. Tem interpretações de sonhos no livro de Daniel recorrentes. E eu queria nessa noite passar para você algo que Deus falou comigo, que está em Daniel capítulo 3, que é uma história conhecida, a história de três jovens fiéis a Deus, três jovens que se recusam a fazer algo que fere os mandamentos de Deus, três jovens que decidem servir o Senhor, custe o que custar, três jovens que decidiram, se fosse necessário morrer, para servir a esse Deus, sem exigir nada em troca, que é a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. E a gente vê que quando uma pessoa tem um coração como eles tiveram, Deus podia ter feito qualquer coisa, eles criam, eles acreditavam, eles confiavam, eles sabiam que Deus estava no controle, mas Deus resolveu salvar eles, livrar eles da sentença que havia vindo sobre eles. E a história começa relatando um rei chamado Nabucodonosor, um rei que decide levantar uma estátua, que decide levantar uma grande estátua, para que as pessoas se curvem diante dessa estátua, adorem a estátua. Algo que não estava num contexto apenas político, mas religioso também. Então a história começa, a partir do versículo 1, diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura, 6 côvados de largura. Levantou-se no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesouros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam de pé diante daquela imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações, homens de todas as línguas, no momento em que ouvires o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, dos foles e de toda sorte de música, vós prostrareis e adoreis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, as nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha feito. Então Nabucodonosor, ele construiu uma imagem que não era pequena, porque aqui ela está descrevendo em côvados, e quando a gente pensa em côvados, nem todos conseguem traduzir côvados para a unidade de medida que a gente usa nos nossos dias. Na verdade, Nabucodonosor mandou levantar uma estátua
de 27 metros de altura. Ele mandou levantar uma estátua de 27 metros de altura e 2,60 metros de largura. Então era algo que podia ser visto de longe, podia ser visto não precisava estar muito perto para você enxergar aquela imagem. Eu não sei quantos metros tem o Corcovado ali, né? O Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Mas eu já fui no Rio de Janeiro e eu sei que é uma imagem que dá para ver de longe, a imagem grande. E Nabucodonosor, quantos? 35 metros. Né? Aqui Nabucodonosor construiu tinha 27, não muito menor do que ali. E ele constrói essa imagem. E quando ele constrói essa imagem, ele manda chamar todos os oficiais do governo, todas as pessoas importantes que tinham naquele lugar, todas as autoridades, todos aqueles que tinham algum poder de decisão, todos aqueles que tomavam decisões, magistrados, prefeitos, governadores, líderes das províncias, tesoureiros, todos aqueles oficiais, para estarem ali diante daquela estátua no momento em que aquela estátua fosse consagrada. Quando nós lemos o texto e a gente vê os magistrados sendo chamados, a gente imagina que será algo político, mas não. Quando aqueles que foram chamados comparecem ali na consagração daquela imagem, a Bíblia diz que o arauto do rei, para quem não sabe, o arauto do rei é aquele que falava, pronunciava, aquele que colocava a mão e declarava alto para que todos pudessem ouvir. E ele falou: olha, quando vocês ouvirem um som de cítaro, quando vocês ouvirem um som de um instrumento soprado, vocês vão ter que se prostrar diante dessa estátua. Vocês vão ter que adorar essa estátua. E todos vieram e ficaram reverentes naquela consagração. Todos vieram e ouviram uma alta voz, trazendo instruções de como seria aquela adoração. E não só isso, depois das instruções de, ao ouvir o som da trombeta, ter que se prostrar diante daquela estátua, também foi explicado que quem não fizesse isso, de todos os povos, de todas as línguas, ao ouvir o som daquela trombeta, haveria uma consequência. Então todos ficaram claros, para todos ficaram claros, não era algo opcional, não era algo que a pessoa podia escolher se ela fazia ou não. O rei estava dando uma ordem clara, que todos deveriam adorar, que todos deveriam se prostrar, e quem não fizesse isso, pagaria com a vida, seria lançado na fornalha de fogo. E a gente vê que então nenhum daqueles que estavam presentes ficaram desavisados em relação ao cumprimento da ordem que fora dada. Sendo assim, no versículo 7 do capítulo 3 de Daniel, a gente vê que a trombeta foi soada. Nós vemos que o som foi proclamado, né? A ordem de adoração da estátua foi proclamada. E as pessoas se prostraram e adoraram e cederam àquela imagem. Eu fico pensando na imagem, e talvez você fique pensando na contextualização disso para a tua vida, e eu vou trazer a contextualização para os nossos dias hoje. Mas quem faz uma imagem como Nabucodonosor fez, primeiro é de alguém que deseja ser adorado como Deus. Ele quer ser adorado como um Deus. E ele era pagão, servo de muitos deuses. É alguém que quer mostrar poder. É alguém que quer mostrar a grandeza do seu reinado. Alguém que quer mostrar a grandeza de tudo aquilo, dos feitos
E nós sabemos que a Babilônia era uma cidade poderosa, tinha conquistado nações, o próprio povo de Israel havia sido invadido e havia sido conquistado pela Babilônia. Tanto é verdade que na Babilônia se encontravam ali Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, se encontravam ali vários jovens. Israel era cativo, era escravo da Babilônia. O rei Nabucodonosor havia dado uma ordem para trazer o que era de melhor de Israel, e por isso que esses jovens estavam ali, diante do rei. E se nós pararmos para pensar, a estratégia de Nabucodonosor, abrindo um parênteses aqui, é uma estratégia interessante, porque os jovens que ali se encontravam, eles estavam prontos para ser ensinados, estavam prontos para ser disciplinados, para aprender uma nova cultura. Então eles estavam ali. E aí a Bíblia relata a história de 3 jovens. Ela conta que todos se prostraram, mas ela conta que o rei Nabucodonosor foi avisado que havia tido alguns jovens que não tinham se prostrado. A Bíblia relata a história de jovens que não haviam se dobrado, que não havia adorado aquela imagem como o rei Nabucodonosor havia mandado. Olha do versículo 8 aí. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu és, ó rei, baixastes um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, da saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha e no fogo ardente. Aí ele fala: há uns homens judeus, e não eram qualquer homens, eram homens que haviam vindo cativo, mas que agora tinham posição de autoridade na Babilônia. Eram homens que haviam sido cativos, mas que exerciam ali. Ele diz assim: há homens judeus que tu constituístes sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoraram a imagem de ouro que levantastes. Então aqueles que adoraram a imagem, eles foram até o rei Nabucodonosor e falaram: olha, tem 3 judeus aí, que você constituiu como autoridade, que não se dobrou diante da estátua. Tem 3 que não servem os seus deuses. Tem 3, ó rei, que desprezou a sua ordenança. É engraçado que a gente, ao ler as linhas, ao ler esses versículos, a gente percebe que parece que havia uma certa raiva até, porque a forma que foi colocado, e a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. A forma que foi colocado ali para o rei Nabucodonosor, foi colocado de uma forma, não apenas que eles não tinham se curvado diante da estátua, mas que eles não serviam, que eles não respeitavam, que eles colocou de uma forma que o rei Nabucodonosor cirou e mandou chamá-los. Cirou e chamou eles para adverti-los, para falar: olha, vocês precisam cumprir a lei, vocês precisam cumprir a ordenança que eu dei. E a gente sabe que existem muitas leis que são contrárias às palavras de Deus. Há muitos movimentos que são contrários à palavra de Deus. Há muitas coisas que são contrárias às palavras de Deus, que nós cristãos, às vezes, é tentado impor para nós, para que nós nos curvemos. Lembrei de um exemplo aqui, muito claro aqui na minha mente. Quando um chefe chega para o seu funcionário que é crente e pede para ele mentir no telefone, falando que não está quando ele está. É uma ordenança
para que você se curve, onde você tem que se posicionar como um cristão, ainda que isso possa custar um emprego. No caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, custava a vida. Quando alguém pede para você fazer uma nota que não corresponde com a verdade, e você tem que falar, não vou fazer uma nota, eu faço a nota exatamente do valor. Quando surgem situações que são contrárias à fé, à integridade do cristão, quando surgem situações que são contrárias à verdade das Escrituras, e isso pode acarretar uma consequência na sua vida, se você não cumprir, você se posiciona como crente, se posiciona como um servo de Deus, não se prostra, porque ordens como essa de se prostrar diante da estátua talvez seja difícil para nós. Nós não vemos ninguém levantando uma estátua de 27 metros, mas o diabo continua trazendo situações para que os crentes sejam corrompidos, para que os crentes mintam, para que os crentes se curvem diante de ordens que são contra a palavra do Senhor. Então aqueles 3 jovens são chamados para comparecer diante do rei. E quem estuda a história sabe que comparecer diante do rei, muitas vezes você podia receber uma sentença de morte. Quando a rainha Esther compareceu diante do rei Assuero, que era o seu esposo, mas que não tinha contato com ela há algum tempo, a Bíblia diz que ela fala assim, olha, jejuem por mim, porque eu vou diante do rei, se perecer, pereci, ela diz, porque ela vai comparecer diante do rei sendo a sua esposa, mas ela ia comparecer sem ser chamada, e aquilo podia custar a vida dela. Aqui o rei Nabucodonosor convoca aqueles 3 jovens, convoca para adverti-los, convoca para ameaçar, convoca para fazer com que, de alguma forma, eles sejam constrangidos a obedecer a ordem. Versículo 13 diz assim: então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante os reis. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servi meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Então o rei, ele indaga, ele traz uma indagação, ele fala: é verdade que você não adora a imagem? É verdade, como se ele falasse, é verdade que vocês estão aqui vivendo no palácio, e vocês não cumprem, não servem, não fazem aquilo que eu ordenei que fizestes? Então no versículo 15 diz assim: agora pois, estáis dispostos, e quando ouviredes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Ele fala: olha, é verdade que vocês não adoraram, mas vocês estão dispostos a cumprir? O diabo, ele é repetitivo. Às vezes ele vem e ele lança, porque ele não peca por ninguém, né? Quem peca é o homem. Mas ele vem, ele lança a seta, ele traz a oportunidade para a pessoa, e às vezes a pessoa, ela está numa situação em que ela consegue resistir, não porque Deus fez uma obra, talvez por medo da consequência, talvez por alguma ocasião, mas ele volta e traz às vezes a mesma situação em formas diferentes. Então o rei Nabucodonosor falou para eles: olha, vocês não cumpriram, mas vocês estão dispostos a cumprir agora? Vocês estão dispostos ao som da trombeta se prostrar e adorar? E aí ele ameaça aqueles 3 jovens. E ele diz assim: porém,
Se não adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Então ele era um homem blasfemo, Nabucodonosor. Ele era um homem irônico, ele era um homem blasfemo, e ele blasfema contra Deus. Ele fala: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então ele adverte, ele pergunta, e a Bíblia não mostra a resposta deles aqui, e ele ameaça. E o inimigo, ele muitas vezes age assim. Ele traz a ameaça, ele traz a situação, ele traz o constrangimento, ele traz a situação para obrigar. Então, no versículo 16, aqueles 3 jovens, então eles respondem, eles falam: Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos te responder. Era contrário à fé deles. Eles sabiam o Deus que eles serviam. Eu vou mostrar para você na Bíblia que Sadraque, Mesaque e Abednego era alguém que lá atrás, pela graça de Deus, havia tomado uma decisão. E só por isso eles foram capazes de vencer essa perseguição. Ninguém vence o pecado da noite para o dia, como ninguém cai no pecado da noite para o dia. Vai vencer aquele que está diante do Senhor. Ele vai pecar muitas vezes, porque o homem é pecador. Mas aquele que está diante dos caminhos do Senhor, aquele que está servindo o Senhor, aquele que é fiel ao Senhor, ele vai vencer as dificuldades. Ele vai vencer as tentações, porque ele vai estar aliançado com Deus, porque Deus vai fazer ele perseverar em todos os momentos, porque ele vai estar diante de Deus e falar: Deus, eu não posso viver uma vida de qualquer maneira. Ele vai amar, e ele, pelo amor do Pai, pela vida dele, ele vai querer viver uma vida santa diante do Senhor. Mas o crente que leva a vida meia boca, o apóstolo Paulo, ele tem uma passagem que ele usa o termo carnal, e ali não estava se referindo a crente em si, né? Senão dá a impressão, ele está falando, não, pessoas que são carnais, que estão dentro da igreja. Esse não vai vencer. Aquele que não tem compromisso com a verdade não vai vencer. Então aqueles 3 jovens falam assim, isso eu não tenho que responder. Então versículo 17 vai dizer, olha o que eles vão falar: se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então eles dizem, olha, eu não vou te responder. E como o rei era blasfemo, e às vezes as pessoas blasfemam de Deus na nossa frente, e nós nos calamos. Eles falaram, olha, se o Deus que nós servimos quiser livrar-nos, então Ele livrará. Se não, fique sabendo que nós não vamos nos prostrar diante da estátua e nem serviremos os teus deuses. Daqui a gente tira uma outra lição. Nós não servimos a Deus por uma troca. Nós não servimos a Deus buscando algo. Nós não servimos a Deus para exigir alguma coisa de Deus. Nós servimos porque Ele nos amou primeiro. Aqui mostra que a servidão, o servir a Deus, não está ligado de maneira nenhuma ao que Deus pode fazer por nós, mas ao que Ele já fez. E no caso aqui, o que ainda ia fazer, na questão do Messias, porque o Messias não havia vindo ainda. Mas a fidelidade, eles mostram que estão desprendidos da troca. E a gente vê hoje em dia, muitas pessoas vêm na igreja buscando uma troca diante de Deus. Muitas pessoas vêm na igreja buscando algo. Eu já ouvi pessoas dizer assim, não, eu vou na igreja, sabe, porque as coisas boas acontecer comigo. Porque isso é o que tem sido ensinado aí fora. Mas ninguém vem na igreja por causa de troca. Nem mesmo para fugir do inferno.
Vem porque ama a Deus, o verdadeiro cristão. Vem porque quer estar no céu com o Senhor. Não porque não quer estar no inferno. Não, porque quer estar no céu. Não para fugir do inferno. Porque aquele que está no Senhor, claro que não vai para o inferno. Mas ele está aqui e ele vai estar lá porque ele ama. Então, diante da resposta daqueles três, a ira de Nabucodonosor se acende. A ira de alguém que podia tirar a vida deles. E o rei, ele era mau. Então ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Ele falou: olha, vocês vão aquecer 7 vezes mais. E aquela fornalha fica tão quente que quando Sadraque, Mesaque e Abednego vai ser lançado dentro daquela fornalha, os que foram lançar eles morrem com as chamas. Olha o que diz o versículo 22 aí. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, a Mesaque e a Abednego. Então esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então, essa parte da história todos conhecem. E todos conhecem que eles foram libertos. Essa é uma história que a criança, ou a gente começa a aprender, ou aqueles que nasceram na igreja, começam a aprender na escolinha, no culto de domingo à noite. Então eu quero trazer para vocês o que significa a estátua, contextualizando com nossos dias, e quem eram aqueles que rejeitaram se prostrar na estátua. Talvez você se identifique com alguns pontos da estátua, ou com alguns pontos de quem era Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, como eu disse, o rei se irou de tal maneira que lançou, e quem lançou aqueles 3 morreu queimado, porque ele tinha dado uma ordenança para se curvar diante daquela imagem. Então o rei queria exteriorizar o seu poder, queria mostrar quem era ele de fato. Aquela imagem também revela um pouco do caráter de Nabucodonosor, um pouco da sua personalidade, revela que ele era uma pessoa que buscava glória para si. Mostra um pouco da personalidade, que ele era uma pessoa extremamente arrogante. Mostra que ele se colocava como um Deus, como alguém que deveria vir primeiro, e obviamente dá a entender que o Criador dos céus e a terra viria num segundo plano, porque ele exige para ele adoração. Agora, o que significa isso para nós? O que significa isso para o Flávio? O que significa isso para a Lúcia? O que significa isso para o Wesley? O que significa isso para você? Qual que é o contexto disso? Qual que é a conexão de uma estátua de 27 metros com o meu dia? Com os meus dias, com a minha vida? Primeira coisa é que existem muitos ídolos que podem tomar lugar em nossos corações. Aquela estátua representava um ídolo. Aí você fala: pastor, eu sou crente, eu não adoro santo, não. Só que a gente pensa que somente santo católico, né? Que é idolatria. Mas eu vou mostrar que não. Que muitas vezes não percebemos que estamos nos prostrando diante de ídolos. Que tudo aquilo que toma a primazia de Deus na nossa vida é um ídolo. Que tudo aquilo que toma lugar de Deus em nós é essa estátua de 27 metros. Aí você fala: não, pastor,
Deus está em primeiro lugar na minha vida. Eu não posso falar que não está, mas eu posso perguntar: será que está? Será que está? Será que não tem nada no teu coração que está tirando a primazia de Deus? Tudo que nós colocamos como prioridade na nossa vida, acima de buscar Deus, ou tudo que nós colocamos de prioridade, que coloca Deus como segundo plano, então está tomando a primazia de Deus. Televisão. Não estou falando que você não pode ter televisão na sua casa, mas quando ela toma a primazia, ela se torna um ídolo. Quando ela deixa de ser passatempo e passa a ser um vício, quando ela tira o seu tempo de buscar o Senhor, quando ela impede você de ler a Bíblia, quando você fica lá na frente da televisão até acabar o jogo do Corinthians, do Flamengo, do São Paulo, do Vasco, do Palmeiras lá, e chega atrasado no culto, está tirando a primazia de Deus. Quando eu era pastor na cidade de Franca, e o culto lá começava às 19 horas, não era igual aqui às 19h30. Então, quando chegava o horário de verão, o jogo, que geralmente é às 16 horas, ele passava para as 17 horas. E aí eu tinha um problema na igreja, principalmente quando o Corinthians jogava. Por quê? As pessoas chegavam atrasadas, porque esperavam o término do jogo. Aquilo era a primazia deles. Aquilo era o que era mais importante. Eles precisavam ver o final, o último minuto, o último segundo, para sair da casa, para demorar 20 minutos para chegar na igreja. E eu estou falando de outra cidade, para não dizer que eu estou falando de ninguém daqui, não estou falando de ninguém. Aqui o culto é 7h30. Então tudo aquilo que tira a nossa primazia. Não vou no culto hoje não, que é quarta-feira, que é culto de ensino. Por quê? Não, fiquei assistindo os 10 mandamentos, pastor, mas fiquei fazendo negócio espiritual em casa. Está tirando a primazia. Está tirando o lugar de Deus. Está se tornando um ídolo que nós não percebemos, que nós muitas vezes ignoramos, que nós criticamos os católicos, que nós criticamos as pessoas, mas os ídolos vão sendo formados. As estátuas de 27 metros estão afincadas no coração de muitos que se dizem cristãos, afincada, enraizada. Quando passa uma cena indecente na televisão, é incapaz de mudar o canal. É a estátua enraizada do sexo, da promiscuidade. Chega a torcer para o ladrão, chega a torcer para o casal que está traindo a mulher, porque fica enfurnada na frente daquela novela assistindo. É a estátua que está fincada, é o ídolo que está se formando. Não é Nabucodonosor, mas é o ídolo que se forma. Coloca como prioridade acima da palavra de Deus. Ah, pastor, não pode assistir televisão. Não estou falando isso. Outros se curvam no entretenimento. A estátua não é a televisão. O ídolo não é a televisão. Mas a diversão. A diversão vem em primeiro lugar. O compromisso não é, ele é em segundo plano. A pessoa, ela pega o domingo, que é o dia do Senhor, que é o dia que ela tem que estar na igreja, e ela faz questão de sair o dia inteiro. Aí ela fica cansada. E aí ela falta no culto no domingo à noite. Por quê? Porque ela está cansada. Por quê? Porque o dia inteiro ela se divertiu. Colocou no lugar da primazia, o Senhor. Tem segunda, tem terça, tem quarta, tem quinta, tem sexta, tem sábado. Mas sai no domingo. No domingo resolve no Termas do Laranjais. Não é no sábado, não é na sexta, é no domingo.
Porque ele chega bem em cima da hora e tem a desculpa para não vir porque está cansado. No domingo resolve ir lá em outra cidade. E se vem, é como se não tivesse vindo. Porque chega quebrado na igreja. Não consegue orar, não consegue ler a Bíblia, não canta louvor, não bate palma. Eu quero que você se atente ao culto que você tem prestado, ao compromisso que você tem tido, à responsabilidade que você tem tido, porque eu quero lavar minhas mãos diante da igreja que eu ensino vocês, que eu tenho ensinado vocês, que eu me dedico, e lógico com falhas, mas eu me dedico na escola dominical, eu ensino vocês que precisa prestar um culto ao Senhor, que precisa ter um compromisso com o Senhor. Não é para mim. Não é para mim. É para o Senhor. É para Deus. Mas se curva diante do entretenimento. Não, eu preciso passar um tempo com a minha família, pastor. Ah, é mesmo? Não, então eu não vou hoje. Por quê? Não, porque eu vou ficar em casa com a família. O que é um programa melhor que trazer a família para a igreja? Eu fico pensando, que é um programa melhor do que esse? Adorar a Deus junto, cultuar o Senhor junto. Eu não entendo. A não ser que a pessoa mora em outra cidade. Eu estava lá na minha mãe, como é que eu ia vir aqui? Mas fui lá. Na hora do culto estava lá. Não estou falando uma coisa que eu não faço. Estou ensinando uma coisa que eu faço. Outros se curvam diante do trabalho. Trabalho é primazia na vida dele. Nós precisamos ser diligentes no trabalho. Precisa trabalhar, seja o serviço que for, como se fosse ao Senhor. Mas não pode tomar o lugar de Deus. Não pode tomar o lugar do nosso culto a Deus. E aí não envolve apenas a igreja, envolve a vida. Pastor, mas eu trabalho na quarta-feira à noite. Não, mas no domingo seja diligente. Eu tenho gente que dá aula, tenho gente que tem restaurante, eu tenho gente que não tem jeito. Mas tem que ser diligente nos outros dias. Não pode, aí cultua de qualquer jeito. Aí vem na igreja só no domingo, aí falta o domingo, fica 15 dias sem vir na igreja, meio mês. Uma diligência. Outros se curvam diante dos bens. O bem é o mais importante. Se ele fosse metade do que ele é com o carro dele, com o Senhor, meu Deus, não, é cera todo dia, lava a roda todo dia. Então, às vezes, as pessoas têm um cuidado com um monte de coisa, mas negligenciam o culto a Deus. Levantam várias estátuas de 27 metros, mas negligencia o culto. Coração é cheio de ídolo. Coração é cheio de prioridades que não é o Senhor, que não são o Senhor. Coração é cheio de situações que tomam o lugar de Deus. Eu sinto muito, mas eu tenho que pregar. Eu sinto muito, mas eu duvido da salvação destes. Quem sabe é Deus, mas eu fico pensando como? E outros, e talvez esse seja o pior de todos, que é o ídolo do coração, que é aquele que se prostra diante de si próprio. Esse é o pior de todos. Aquele é onde a vaidade, a justificação, os seus prazeres, as suas necessidades são colocadas acima de tudo. Quando o ego, está acima de qualquer coisa. São ídolos. Como aquela estátua que Nabucodonosor levantou. Só que naquele contexto era daquela forma. No nosso contexto é dessa forma. O diabo ele traz ídolos
Ele lança dardos. Não pensa que ele não está ao derredor, não. E do coração do homem brota todos esses sentimentos. Tem muito crente desse jeito. Não, eu sou bom, eu não mato, eu não roubo, eu sou uma pessoa educada, A idolatria do eu. Está a estátua lá de 27 metros no coração. Outros colocam a família, colocam o mundo. Outros têm o pecado como ídolo. Não confessa o pecado. Esconde o pecado. Não se arrepende do pecado. Cuida do pecado. Acaricia o pecado. Esconde o pecado. Há muito tempo atrás eu dei um exemplo de um dia que nós chegamos em casa, eu e minha esposa, vocês vão lembrar disso. A gente nem estava nesse salão aqui. E nós chegamos 1h da manhã, meia-noite e meia, não lembro mais o horário. Daqui a pouco eu olho para minha mulher está com a cachorrinha debaixo do braço. Para onde você vai? Não, vou levar ela para fazer as necessidades dela, tadinha, tá, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, que cuidado com a cachorrinha, né? Eu falei, ainda bem que você ama ela, né? Tem gente que é assim com o pecado. Ele faz de tudo para esconder o pecado. O pecado é o ídolo dele. Ele esconde. Ele cuida do pecado. Ele faz de um jeito que as pessoas não podem descobrir. Ele não se arrepende. É o ídolo. É a estátua de 27 metros que Nabucodonosor se prostra. Agora, pecado oculto é segredo com o diabo. Cuidado. Cuidado. Nessa modernidade, aliás, na pós-modernidade que nós vivemos hoje, cada vez mais o foco é o homem e não Deus. O foco é cada vez mais a minha forma de viver a vida. O foco é cada vez mais a minha forma de olhar para os ensinamentos bíblicos. Eu olho e eu entendo o que eu quiser. A minha forma é ver o que eu quero aplicar na minha vida e o que eu não quero aplicar na minha vida. É o ídolo. Só que esse ídolo chama-se relatividade. É relativo para mim. Isso é legal. Isso não é. Isso eu quero servir. Isso eu não quero servir. Eu vou estudar esse tema ainda, vou pregar a abrangência dos 10 mandamentos. A abrangência disso na vida cristã, porque tem muita gente que pensa que isso aí acabou. E você vai ver que não. A lei moral de Deus continua. Então a gente vê que o foco cada vez mais é esse. A idolatria do eu, a idolatria do meu, do que eu quero, a idolatria está cheio de ídolo no coração. Agora, se você não tiver um comportamento como Sadraque, Mesaque e Abednego, você não vai vencer essas idolatrias. Isso é fruto da ação de Deus na sua vida, mas também você precisa orar, você precisa buscar. Quem que era Sadraque, Mesaque e Abednego? Quem que era? Abre no capítulo 1, fazendo um favor comigo, de Daniel. Não precisa fechar não, que eu vou terminar ali ainda. Capítulo 1 de Daniel. Versículo 7. Aqui está falando de Daniel, mas também está falando de Sadraque, Mesaque e Abednego, tá? 1:7. Diz assim: o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel ele chamou de Belsazar. Só para você saber, esses nomes que foram dados para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, são nomes de deuses pagãos da Babilônia, tá? A Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, de Obed-Nego, né? Abed-Nego. Versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E aqui usa o termo Daniel, mas você vai ver que não foi só Daniel que tomou essa decisão. Sadraque, Mesaque e Abednego também tomaram essa decisão. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. É o mesmo contexto. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel havia trazido cativo de Israel quando a Babilônia invadiu Israel, e eles estavam no palácio do rei.
E Daniel falou: olha, eu não quero me contaminar com as iguarias do rei. Eu não quero me contaminar com essa cultura. Eu não quero me contaminar com essas coisas. Só vai vencer a idolatria. Só vai derrubar os ídolos do coração por meio da palavra de Deus. Só vai vencer, só vai derrubar aqueles que estiver firmado nessa palavra, que não estão contaminados com o sistema desse mundo, que não estão envolvidos com a iguaria do rei. Se eles não houvessem decidido isso no coração, eles não venceriam, eles iam se curvar diante da estátua. Mas foi genuíno. Desde o momento que chegaram ali, eles sabiam que eles eram peregrinos naquela terra, por isso resolveram não se contaminar. Você quer ser um crente fiel? Não se contamine com esse mundo. Quer ser um crente fiel? Não quer ter ídolos no coração? Não se contamine com o sistema desse mundo. Não vá na conversa daquelas pessoas que dizem: não tem nada a ver isso, não pode mentir, é uma boa causa. Não, pastor está falando para você vir na igreja. Não, vai na igreja uma vez por semana. O que é isso, todo dia na igreja? Para com isso. Um dia falaram para uma irmã aqui, a irmã veio falar para mim: não, se dependesse do pastor, a gente estava todo mundo na igreja todo dia. Eu falei: estava mesmo, ué. Quero o bem de vocês, ué. Estava mesmo. Não só aqui. Eu ia ser crente lá fora também. Porque aqui é pouco culto, ué. Mas eles resolveram permanecer firme. Olha o versículo 11 do capítulo 1 de Daniel. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, sobre Ananias, sobre Misael e sobre Azarias, que são Sadraque, Mesaque e Abednego: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem da iguaria dos reis. E conforme vires, procederá para com os teus servos. E ele consentiu isto, e os experimentou 10 dias. Então ficou claro que eles eram jovens fiéis. Ficou claro que, embora eles estavam cativos em terras estranhas, eles sabiam o Deus que eles serviam. Meu irmão, não é porque você não está na igreja que você deixou de servir Deus. Não é porque o pastor não está perto que você deixou de servir a Deus. Não é porque você está lá no seu trabalho que você deixou de servir a Deus. Eles não estavam apenas num outro contexto, eles estavam numa outra cultura idólatra, pagã, a ponto de terem os nomes tirado e colocado nomes de deuses pagãos. Mas eles não quiseram. Nós não podemos ser camaleão. Nós não podemos mudar nosso comportamento de acordo com o ambiente. Nós não precisamos ser chato, nós precisamos ser fiel. Precisamos ser piedoso. Nós vamos ter falha, mas nós precisamos buscar ser fiel ao Senhor. Nós vamos errar, mas nós temos que buscar ser fiel. Com diligência, com resignação, com fidelidade, com esforço também. Porque a vida cristã empreende esforço. Você acha que eu quero ler a Bíblia toda hora? Mas eu preciso ler, é meu alimento. Tem hora que eu estou cansado também. Como você. Eu sou igualzinho a você. Orar, empreende esforço. Vir no culto, empreende esforço. Levantar cedo para vir na escola dominical, empreende esforço. Vir na oração sexta-feira, empreende esforço. Quem falou que a vida crente ia ser fácil? Mas nós precisamos ser fiel. Precisamos buscar ser fiel. É duro porque muitos se perdem aí fora.
São poucos os que se importam com a palavra de Deus no cotidiano da vida, das ações, no trabalho, nas decisões. São poucos. A grande maioria negocia como esse mundo negocia. A grande maioria faz como esse mundo faz. Não se engane. Não se engane. Não se engane. Ser mundano não é só não vir na igreja. Ser e agir como o sistema desse mundo é ser tão mundano como aquele que está lá fora. Mas aqueles que resolveram não se contaminar, Sadraque, Mesaque e Abednego, depois de 10 dias, compareceram diante do rei. E olha o que diz o versículo 17, capítulo 1 ainda. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras, e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em visões e sonhos. Então não foi só Daniel, sobre os 4 jovens. Aqueles que haviam decidido não se contaminar. Depois no versículo 20 vai dizer assim: e toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhe perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. Então a lealdade daqueles jovens não estava acima da verdade. A lealdade daqueles jovens não estava acima da fé. A sua necessidade de trabalhar, a sua necessidade de estar aí fora, de estudar, de fazer faculdade, a sua necessidade de vender, se você é um vendedor, não pode estar acima da sua fé. Não. Não. Por isso que eles falaram, nós não necessitamos te responder. Por isso que eles falaram, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livre, mas fique sabendo, não vamos servir nem aos seus deuses, nem a estátua que você levantou, porque eles tinham uma fé genuína em Deus, porque eles tinham uma fé sem interesses. Responde para você mesmo hoje, você ama a Deus de verdade, ou você está apenas buscando benefícios para si? Saiba que Deus é soberano em todas as coisas. Se você for fiel a Ele, se for preciso, Ele te livra. Se for da vontade dEle, Ele pode fazer o melhor para você. Mas se tampouco Ele não fizer, você ainda deve permanecer o amando. Volte no capítulo 3 rapidamente. Versículo 24 ao 30. A gente vê o desenrolar dessa história. A gente vê que Deus os livra da fornalha de fogo e livra de uma forma especial, porque aqui Ele revela o Redentor pré-encarnado. Podia ser um anjo, mas podia ser o próprio Cristo pré-encarnado. Hebreus capítulo 5, versículos 7 ao 9 diz assim, não precisa abrir que eu vou ler com você, diz assim: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que pode livrar da morte, e foi ouvindo quando temia, ainda que era o filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa eterna de salvação para todos os que lhe obedecem. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego rejeitaram a servir outros deuses, foram lançados na fornalha, mas eis que Deus, o Salvador, os salva, assim como Cristo nos resgata da fornalha. Nabucodonosor fala, olha, nós não lançamos 3 homens ali dentro, como é que eu vejo 4 em um? Parece o filho dos deuses. Deus os livra de forma milagrosa, de forma poderosa. Versículo 24 diz assim: então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o quarto tem aspecto semelhante a um filho de Deus.
Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então eles saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se todos os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem o cheiro do fogo passara para eles, porque eles foram libertos pelo poder de Deus. E aquele que crê no Filho, ele é liberto, porque o Filho tem poder de salvar, e todos que nele creem são livres do fogo. Hebreus 7:25 diz: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quando isso acontece, o rei reconhece Deus pelo testemunho dos seus servos. O rei reconhece que eles foram homens fiéis. Quando você se posicionar como cristão, as pessoas vão olhar para você e vão reconhecer a sua fidelidade como crente. Olha o que o rei diz. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Então ele viu que aqueles homens depositaram a fé em Deus. Aonde você tem depositado a sua fé? Viu que aqueles homens abriram mão da sua vida para serem fiéis ao Senhor. Todas as coisas, irmãos, em última instância, sendo bom ou não aos nossos olhos, na vida do crente é para a glória de Deus. Na vida daqueles 3 jovens, no primeiro momento, não foi bom, mas se voltou para a glória de Deus. A situação que você está passando pode não ser boa, mas se vai voltar para a glória de Deus, porque aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam em favor dele e para a glória dele. Você precisa compreender isso. A pergunta é: por que, Deus, eu estou sofrendo? A pergunta não é essa. A pergunta é: qual a razão que o Senhor está permitindo isso? Porque Ele é soberano. O Senhor quer me ensinar com essa situação. Não por que, Deus, por que eu estou sofrendo? Não, Deus, por que o Senhor está permitindo? Qual que é o propósito? Me ensina. Então Deus se aproveitou até mesmo dessa situação para glorificar o Filho, para revelar o Filho. E assim Deus revelou o Salvador e promoveu os seus servos, e fez os seus servos prosperar naquela terra. Podia não ter salvo, mas salvou. Então qual que é a aplicação para nós hoje? Qual que é a aplicação disso para a nossa vida? É que diante da adversidade, você não pode negar a sua fé. Está difícil, mas você tem que ser fiel. As coisas fugiram do controle, você precisa ser fiel. A pressão do mundo está forte, os falsos amigos estão cercando, você tem sido coagido a mentir, você tem sido coagido pelos outros. Não negue a fé, se posicione como um cristão. Quando você encontrar lugar resistente à sua fé, você precisa confiar e crer. Não se dobre ao ídolo daquele lugar. Uma vez eu trabalhava numa pastelaria, adolescente, acho que 16 anos, e tinha uma farmácia do lado. Eu queria mudar de serviço, e eu fui contratado pela farmácia, e a mulher da farmácia me chamou, e ela falou assim para mim: olha, eu vou te contratar, mas eu não quero que você fale de Deus aqui dentro. O mundo tenta impor esse limite, mas nós precisamos ser fiel a Deus. Não podemos negar a fé, precisamos confiar, precisamos demonstrar a fé.
Também você não vai ficar sem trabalhar pregando, né? Se você trabalha, você tem que trabalhar como se fosse para o Senhor, dando testemunho e nos momentos oportunos falando de Jesus. Terceiro, nós devemos ter uma confiança absoluta em Deus, sem exigir nada em troca, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, sabendo que Deus conhece todas as coisas e que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. A pergunta é: você o ama?